áudio gravando. Vamos lá, galera, sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes, grande abraço a todo mundo. Meu povo, vou dar uma palavra para vocês rapidinho sobre um assunto que eu nem me interesso muito, porque está num segmento comercial muito desinteressante para mim. Aquela pessoa que gosta de levar uma vantagenzinha, de fraudar aqui, fraudar ali, para poder obter uma vantagem em relação à ilegalidade. Só que eu nem sabia, e eu fui pesquisar, eu recebo muita consulta do pessoal. Ah, professor, o senhor conserta receptor AZBox? O senhor comeu AZBox com defeito? O senhor conserta? E não sei o quê. Eu não me interesso por isso pelo seguinte, porque eu considerava como um fato ilegal, tá bom? Como uma ilegalidade. E eu particularmente não me interessava pelo assunto em função disso. Só que aconteceu o seguinte, eu fui fazer uma pesquisa e é considerado fato atípico, tá bom? Não é considerado crime. Para quem não conhece de termo jurídico, o que é um fato atípico? Fato atípico é aquele fato que não está previsto em lei e norma que seja um crime. Então o AZBox, ele foi considerado pelo Supremo Tribunal Federal como um fato atípico, não se enquadrando em furto de energia, nada disso, tá? Então, a instalação do AZBox foi considerada pelo Supremo Tribunal Federal aqui do Brasil como fato atípico, ou seja, não é crime, tá? Muita gente vai pular igual coelho aí. Não é crime, é fato atípico. Para que ele se torne crime, tem que se propor uma lei. Só que já foi feita uma análise técnica por parte do Supremo Tribunal Federal, aonde ficou caracterizado que não há furto de energia, visto que essa energia ela está se propagando pelo ar. Quem quiser pesquisar, pode pesquisar, tem aí a súmula que foi mandada pelo Supremo, tá bom? Então eu vou passar uma explicação para vocês sobre isso, tá bom? Então usar codificador tipo AZBox não é crime, segundo o Supremo Tribunal Federal. Eu poderia entrar em outros aspectos para poder explicar, mas não precisa, tá bom? O que você tem que saber é o seguinte, é crime ou não é? Não é crime usar AZBox, tá bom? Em função disso, eu agora posso prestar informações a respeito da manutenção desses equipamentos, tá? Mas que fique claro que eu não estou abrindo o contato para você ficar me perguntando como que conserta. Eu estou falando única e exclusivamente aos meus alunos que fazem o meu curso de eletrônica, tá? Você está com seu AZBox com defeito aí, você procura um técnico para consertar. Eu não presto suporte para esse tipo de equipamento. Mas para meus alunos, com certeza. Eu estou aqui com uma placa que me foi enviada pelo Antônio, que é meu aluno. É uma placa de fonte desse tipo de equipamento, aonde, a grosso modo, não existe nenhuma dificuldade para a manutenção dessa fonte. Sendo ela uma fonte chaveada, normal, padrão, aquela que meu aluno já está habituado a trabalhar, onde você vai ter a entrada de um lado, tá? Deixa eu ver se ele mandou mais foto aqui, ó. Esse aqui é o receptor. Aqui é onde entra a alimentação. Então, basicamente, não tem nada demais nessa placa, tá bom? Deixa eu fazer uma análise aqui só do início dela, para servir de ajuda para algumas pessoas. E eu não estou assumindo o compromisso de dar e prestar esse tipo de suporte, tá bom? Isso aqui é um caso só para poder explicar aqui. Então aqui é a entrada da tensão de 110, 220, 127, 115, vai ficar numa celeuma danada. Aqui é a entrada da alimentação que vem da sua tomada. À direita você tem um fusível de proteção, essezinho que está em preto aí. Então basicamente, o equipamento não está ligando, a primeira observação que você vai fazer é se a tensão está chegando nesse CX2 aí, tá vendo aí? CX2.
abaixo dele tem um conector. Então ali vai entrar a tensão da sua tomada. Seja 220, 110, 127, 115, não importa. Vai entrar uma tensão ali. Essa tensão, ela vai ser filtrada. Tem um filtro, tá bom? Tem um filtro. Um capacitor aí, o CX1, que também me parece ser um filtro, tá bom? Do lado aí azul tem um NTC, PTC, um para proteger, tá bom? Do outro lado você tem os diodos D1, D2, D3, D4 que fazem a ponte retificadora, tá bom? Então basicamente o que você tem que inicialmente analisar? Tá chegando a tensão aqui no pino? Beleza. O que está acontecendo? Ah, professor, está estourando, explodindo, está queimando o fusível. Eu troquei e ele estoura. Pá! Botei, pô! Botei, queima. Primeira coisa que você vai medir são esses diodos aí de D1 até D4. Como que você vai medir? Multímetro na escala de resistência, vezes 1, vezes 10, vezes 1K. Conduz, não conduz. Conduz, não conduz. Um lado do diodo tem que conduzir, o outro não pode conduzir. Se ele conduzir nos dois sentidos, ele está em curto. Se ele não conduzir em sentido nenhum, ele está aberto. Se ele conduzir em um sentido com uma intensidade maior ou menor em relação ao outro sentido, ele está com fuga. Então você vai medir, de um lado conduz, inverteu a ponta de prova, não conduz. Mediu do outro, conduz, do outro lado não conduz. Assim que ele vai funcionar, que ele vai se apresentar. Se você botar o multímetro na escala de bip, ele tem que bipar de um lado e não bipar do outro, tá bom? É um detalhe importante, pode ser que você fique na dúvida, precisando levantar um lado desse terminal. Então você faz uma alavanca, levanta e mede, que pode ser que você faça a medida no circuito e dê como uma medida falsa, uma medida enganosa, porque tem uma bobina aí que pode trabalhar em paralelo. Você vai medir o diodo, vai achar que ele está em curto e ele não está. Levanta, mediu, conduziu de um lado, não conduziu do outro. 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 A ponte retificadora, nesse caso aqui feita composta por diodos, está boa. Professor, se for ponte retificadora, mesmo processo, mesmo processo. Tem que conduzir de um lado e não conduzir do outro. Você tem o transistor chaveador, que é esse camarada que está aí nesse... não, peraí, deixa eu subir aqui que não está dando para ver não. Peraí. Aí. Tem esse transistor chaveador aí, tá vendo? O chaveador, que é esse camarada que está nesse dissipador de calor de alumínio. Também você tem que ver qual é o transistor, tentar pegar um transistor parecido. Se ele for, provavelmente ele vai ser um transistor MOSFET. O princípio é gate, dreno e source. Vai valer o mesmo princípio do diodo. Ele conduz de um lado e não conduz do outro. Se ele conduzir dos dois lados, ele está em curto. Se ele não conduzir de lado nenhum, ele está aberto. Se ele conduzir em um sentido e no outro com uma intensidade maior e outra menor, ele está com fuga, tá bom? Basicamente, para fazer a manutenção dessa fonte é isso. Agora tem um detalhe importantíssimo que eu vou passar para vocês. Se por acaso essa fonte não estiver ligando, ela não liga absolutamente nada. Tá mortinha, tá bom? Ele tá mortinho. Procura um resistor de valor menor que 1K aberto. Um resistorzinho aberto. Que esse resistor, na verdade, ele faz os 5 volts, que é a base para a fonte toda funcionar. Se não existir esses 5 volts, a fonte não funciona nem liga, tá bom? Então, com essa dica básica que eu passei para vocês, você já consegue fazer manutenção em placa, fonte de AZBox, tá bom? Reparem que aqui está faltando um capacitor, provavelmente ele tirou. Um capacitor do lado direito vai entrar o negativo, do lado esquerdo vai entrar o positivo. Deixa eu ver se tem mais alguma foto dessa placa embaixo. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma fotinha dessa placa embaixo, para poder mostrar para vocês. Vamos lá. Deixa eu ver se eu acho aqui uma placa do lado de baixo. Beleza, essa aqui, ó, vamos dar uma analisada aqui, vamos aumentar aqui. Você vê que é uma placa que está sofrida, está bem mexida, tá bom?
Mas, por exemplo, esses componentes que estão à esquerda, no meio da tela para vocês, são resistores que eles têm uma marcação no corpo, por exemplo, 104. Essa é a marcação que corresponde à medida dele em resistência. Esse componente, ele tem que conduzir de um lado e conduzir do outro, conduz nos dois sentidos com a mesma intensidade, tá bom? Você bota múltiplo na escala de vezes 1, vezes 10, vezes 1K. Bota em vezes 1, conduziu para um lado, conduziu para o outro, ele tá bom. Colocou em vezes 1K, ele conduziu para um lado, conduziu para o outro, tá bom. Se ele não conduzir para lado nenhum, ele pode estar aberto, tá bom? Então o defeito que ele vai dar é isso, ou ele está bom ou ele vai estar aberto, tá bom? Então você pode também necessariamente pode retirar ele, tá bom? Uma dica que eu dou para retirar esse componente é usando um ferro de baixa potência entre 30 e 40 watts. Você coloca a pontinha de solda de um lado, derrete, aí você cola a solda ali. Do outro lado você derrete, você tira ele com a própria solda. Depois eu vou mostrar essa técnica para vocês. Para ele voltar para o lugar, não tem lado certo para ligar. Pode ligar de qualquer lado, ele não tem polarização, tá bom? Então basicamente você vai medir, vai olhar o código dele, vai pesquisar no Google qual é a resistência dele. Pesquisou, está dando 1K, mediu, deu 1K no multímetro, está legal. Mas dificilmente esses resistores abrem. Geralmente essas fontes, o defeito que dá é componente de semicondutor, diodo ou transistor que acaba dando problema, e também os capacitores. Primeiro lugar que dá defeito é capacitor. Segundo são os transistores e diodo. Por último, que são os resistores. Tá bom, galera? Não preste suporte. Vou pedir, por favor, vocês, tá bom? Não preste suporte para esse tipo de manutenção pelo WhatsApp. Somente para aluno meu, galera. Não é maldade não, mas não dá, é muita gente. Senão o meu WhatsApp fica lotado de gente querendo só informação. Se você quiser conhecimento, aprender eletrônica de verdade, clica no botão que está em cima, comprar, e adquira o meu curso que está na promoção, tá bom? O que eu posso garantir para você, entre 7 a 30 dias, você vai fazer uma evolução absurda no seu conhecimento de eletrônica. Isso eu posso garantir? Posso. Por quê? Porque você está falando? Não. Pelo que eu tenho visto com os meus alunos online. Tá bom, galera? Abração para todo mundo. Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes. Gente, eu vou dar uma dica aqui que eu considero a dica matadora para consertar, recuperar placas eletrônicas ou qualquer tipo de equipamento. Teste de Power Self Test. Resumindo, testei tudo e tá tudo bom. Quando você liga a máquina, liga o computador, ele dá aquele, depois de um certo tempo, ele dá aquele conector de power e você vai fechar o contato. Fechar o contato, não é fechar curto.